Boa tarde. Estamos com alguns pequenos problemas técnicos aqui de transmissão. Vamos ver se agora dá certo. Eu sou Sandra Sampaio, psicóloga, psicoterapeuta, e hoje vou reentrevistar, vamos dizer assim, né? O meu querido amigo Edinaldo Barros, e hoje ele vai nos falar sobre a limpeza de campo, né, se a internet colaborar. E vamos ver se agora estão me ouvindo bem. Cristiane, me ajuda por gentileza. Vamos ver se reiniciei o celular, reiniciei tudo aqui para ver se agora a coisa vai. Eu peço desculpas, mas a gente não tem controle sobre essa coisa de internet, né? E vamos ver se agora a coisa engrena. Sim? Ótimo. Obrigada, Cristiane. Vamos agora aguardar então a entrada do meu convidado. Pedir para ele reiniciar também o celular dele. E enquanto isso eu vou lendo o currículo dele, certo? Sim, vocês já vão sabendo, quem não conhece vai sabendo quem é ele, quem conhece vai relembrar o currículo dele. Vamos lá. Aqui. Edinaldo Barros, tem 48 anos, graduado em letras. Aqui ele, vamos ver se agora entra legal. Aprovando, Edinaldo, adicionando. Graduado em letras, tradução em letras e interpretação em língua espanhola, pós-graduação em transgenerativa. Entrou agora. Muito bem. Trabalhou como locutor e jornalista em rádio e TV de 1990 a 2006, terapeuta, professor de pós-graduação e pesquisador de terapia de vivências passadas. Muito bem. Talvez fosse o meu celular aqui que não estivesse bom, Edinaldo. Tivemos que fazer aqui uns ajustes, né? Você me ouve, Edinaldo? Estou te ouvindo bem. E você, está me ouvindo? Também. Ótimo. Também. Resolvido o problema. A gente dá um jeito, né? Ora, por favor. Então, já te apresentei, né? E hoje você vai nos trazer um tema dentro também da espiritualidade, né? Então, eu gostaria que você tomasse a palavra aí. Seja muito bem-vindo. Obrigada por Muito ceder obrigado. teu tempo, né? Para mais essa Imagina. entrevista. O pessoal estava No... feliz quando viu o nome de novo aí nos meus flyers, né? Então, vamos lá. Não, jamais seria perder tempo, né? Falar de coisa útil é sempre ganhar tempo. Um abraço aqui, um abraço a Cristiane lá da Inglaterra. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, a todos e todas que estão nos acompanhando. Bem, então vamos falar da limpeza de campo energético. Nós, na entrevista, na live passada, nós acabamos falando um bocado deste tema, né? O que é importante lembrar apenas é que essa limpeza de campo, ela está relacionada a almas de pessoas que faleceram aqui na Terra e ficaram aqui. Não foram para onde deveriam ir. Apesar de ter dito isso, mas é bom sempre a gente lembrar novamente, até porque de repente temos pessoas que não têm ouvido o que nós falamos naquela oportunidade, é que muitas pessoas, depois que o corpo físico morreu, elas acabam não indo para onde deveriam ir. Que eu chamo de luz, mas eu vou usar aqui também para uma questão de compreensão. Nós estamos num país, né, e a parte do planeta que mais tem pessoas da cultura cristã, né? É o que se chama de céu, né? Ir para a luz, ir para o céu. E muitas pessoas não vão. Muitas, quando eu digo muitas, é muitas mesmo, não é um pequeno número. Há uma pesquisa, Sandra, de vários pesquisadores, mas a Edith Fiore também fez pesquisa e chegou ao mesmo percentual. 70%
dos casos não resolvidos em trabalho de regressão de memória, não resolvidos de forma satisfatória, estão relacionados com o fato do terapeuta não ter o conhecimento de fazer uma limpeza de campo, né? Que, inclusive, ela traz esses dados. Deixa eu apresentar aqui o livro da Edith Fiore, que é a Edith Fiore, que é psicóloga, sua colega de profissão. Aqui eu tenho o livro da Edith, né? Ela usa Ah, o esse Possessão termo. Espiritual. Ah, o segundo Isso, livro dela. É. isso. Ela usa esse termo que eu não uso, né? Que é a possessão. É um termo que vem da Uhum. religião, né? Por mais respeito que a gente tenha por todas as religiões, mas como área da ciência, eu penso que nós precisamos cunhar palavras novas para a gente não fazer confusão com os conceitos religiosos, né? Porque a ideia de possessão, por exemplo, dentro do âmbito religioso, ela tem um significado. E dentro da nossa abordagem tem um significado muito diverso. A chamada possessão dentro do conceito da compreensão das culturas religiosas, ela tem um sentido de possessão de demônios, coisas parecidas, né? Demoníacas. O que, com todo respeito a todos os religiosos, mas lamento dizer, mas é um equívoco da parte não digo das pessoas que seguem as religiões, mas digo dos experts, né, que seriam os clérigos, sejam da cultura católica ou das culturas evangélicas, né? Eu acho que essa exploração Sim. é muito mais realizada em algumas religiões evangélicas, né? É muito comum a gente ver, agora que a gente tem a essa ferramenta que é a internet, se você colocar lá vídeos de possessão, você vai ver um monte de pastores fazendo, inclusive, até espetáculos, como se fossem espetáculos circenses. Tremendo equívoco, né? Eu gostaria de chamar a atenção dos pastores e também de padres, né, que talvez tenham interesse em aprender sobre isso. Gente, nós temos estudos, nós temos pesquisas. Sim, Os senhores, na católica os, tem o exorcismo, né? o exorcismo, né? Mas Nem na todo católica, padre faz, mas tem. Uhum. né, na católica é uma coisa pouco explorada, né? Porque normalmente tem uma pessoa que é especializada em fazer exorcismo, né? E essa pessoa viaja, às vezes até a longas distâncias para isso. Agora, na cultura evangélica, não estou dizendo aqui que um é melhor do que o outro, nada disso. Só estou fazendo essa diferenciação e também sem generalizar a cultura evangélica, tá? Porque não são todos Sim, que fazem isso. Algumas, também é importante isso. Uhum. exato, algumas correntes, toda generalização nos leva a cometer erros, né, a cometer Isso. injustiças, mas algumas correntes em particular, sem dizer nomes, tá, praticam isso à exaustão e E utiliza lembrando isso até... também, né, Reginaldo, que eles fazem isso com boa intenção, não que eles fazem, né, é, erram por desconhecimento, né? Do alcance que Exatamente. a gente tem que estuda isso a fundo, né? Porque eles seguem uma cultura de fé e não um processo de conhecimento que passou por por exemplo, a Edith, o Dr. José Luis Cabuli, da Argentina, que eu considero ele o mais importante pesquisador nesta área, tá? Inclusive ele publicou 2 livros, um dos livros é esse aqui, ó, Atrapamento e Recuperação del Alma. Este não é bem do assunto que nós vamos tratar, mas tem relação. Outro livro, e esse aqui, ele também usa o termo possessão. Ó, Terapia de la Possessão Espiritual. Então, esses 2 livros do Cabuli, e esse aqui especificamente trata do assunto que nós vamos tratar hoje. Esse aqui é um médico argentino que se especializou em cirurgia, depois em cirurgia plástica, e há 30 e poucos anos ele é um pesquisador dessa área e ministra cursos na Espanha, enfim, no México, na Argentina, inclusive para os médicos em Buenos Aires, na Associação Médica de Buenos Aires. Eu gostaria de trazer, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de trazer mais uma pessoa que é importante. Não é a única. Até existiu
pessoas que fizeram essa abordagem antes dele, mas não sistematizou a abordagem. Que chama-se, deixa eu lembrar aqui o nome é um médico também. É um médico dos Estados Unidos, Carl Wickland, Dr. Carl Wickland. E ele lançou um livro que é o mais antigo, que você observa que ele usou assim todo um respaldo de outras pesquisas científicas para sustentar a tese dele e a experiência que ele teve. Ele começou em 1896, não, perdão, 1894. 1894. No século XIX, no século retrasado. 1894, ele começou a fazer esta abordagem que ele denominou no livro, um livro grande, 30 anos entre os muertos, ou 30 anos entre os mortos. Então, Sugestivo o título, não? Exatamente. Então, aqui eu tenho pelo menos 4 sugestões, né, de pesquisadores que é importante a gente trazer a literatura para que não fique nesta ideia de que é apenas uma crença. Então, são pessoas que na academia aprenderam a lidar com o método científico. Então, lança mão, claro que a pesquisa que se faz em um fenômeno dessa natureza é diferente de você levar num laboratório um objeto físico e replicar a pesquisa com aquele objeto à exaustão. Isso não é possível fazer nesses fenômenos, mas podem ser desenvolvidos métodos outros que, com muita competência, pode trazer à luz, digamos assim, as leis que regem esta realidade, as leis que norteiam este fenômeno. E é o que esses pesquisadores trouxeram à luz. São os únicos? Não, mas eu citaria como os mais importantes, os mais relevantes, que fizeram trabalhos que eu diria de peso. Então, trazida aqui a fundamentação. Aí eu lembro, Sandra, eu comecei a falar de alguns pastores que fazem aqueles espetáculos. Alguns fazem espetáculos, outros não, outros fazem de uma maneira mais comedida, mais discreta. Que eles podem ter contato com esta literatura, com estas pesquisas, para eles se fundamentarem melhor. E não seguirem apenas um processo de crença. Eles podem enriquecer a espiritualidade deles e orientar melhor os seus seguidores com base em pesquisas científicas. E aí eles vão descobrir uma coisa, que não existe demônio. Inclusive, a palavra que acabou sendo traduzida como demônio, ela vem Você do está grego. exigindo muito deles, né? Que a linhagem deles está baseada nessa história de Satanás, né? É, Aí vai ter aquela que mudar questão. toda a religião deles. Mas é a cultura da culpa e do medo. A culpa e o medo prende as pessoas, tá? Agora, Desde quando os você tempos memoriais, né? traz a verdade pela pesquisa séria, né, bem elaborada, você liberta as pessoas. É diferente. E eu só gostaria de Mas dizer. para algumas pessoas é muito, né? Para algumas pessoas elas não dão conta disso, né? É como aquele, eu lembro na época, não sei se chegou a ler, aquele Jesus viveu na Índia, Jesus dos 13 aos 30. Saíram uma época, saiu um livro também da Rosa Cruz, a vida de Jesus, a vida mística de Jesus, se eu não me engano é o título. Então são 3 livros que saíram meio que na mesma época e que deu reboliço, né? Porque fala da vida de Jesus. Eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas só Uhum. exemplificando, né, o que eu estou falando. E, nossa, foi muito polêmico, porque falavam em alguns deles que Jesus não morreu na cruz, que Jesus se casou, viveu na Índia, né? Inclusive tem o túmulo dele, que é reverenciado até hoje, em Srinagar, no norte da Índia. O túmulo de Maria fica também, se eu não me engano, na Caxemira, se eu me lembro bem. E um dos profetas dele lá, eu acho que é o Tomé ou o Tiago, um dos dois. Não, São Tomé ou...
bom, eu não lembro. Um deles está no sul da Índia. Então, veja, deu muito reboliço, chamaram os autores de hereges, de... Então, assim, não sei o quanto as pessoas, né, que têm fés radicais estão a fim de buscar verdades, né? Não, É bem louco quando a isso, né? gente, Bem sabe, polêmico. isso acontece, Sandra, quando a gente fala, como a gente pesquisa o espiritual para o nosso Ah, a trabalho gente gosta de tera, verdade. Aham. para o nosso trabalho terapêutico, e há muita gente pesquisando, né? Infelizmente pouco Uhum. conhecidos, mas há muita gente importante pesquisando. A gente compartilha isso com as pessoas para que as pessoas busquem essas literaturas e enriqueçam Sim, a sua eu acho própria. louvável, né? Não, e enriqueçam a sua própria espiritualidade, né? Não que aqui estou aqui dissuadindo as pessoas de suas convicções. Não, Quem não. estiver convicto das suas crenças tem o meu respeito e você tem o direito de seguir com as suas crenças, né? Agora, como essa é Sim. a minha área, a nossa área de conhecimento, eu faço questão de Ah, a compartilhar gente gosta e, das coisas mais a fundo, né? e apresentar a quem queira e quem tiver mente aberta para pelo menos ter contato com essa literatura, né? E eu digo aos pastores, Sandra, sabe por quê? Porque eles têm contato com Ah, tem uma uns muito quantidade. iluminados, né? Não, Tem uns não, eles muito têm bons. Né? Sim, eles têm contato com um número de pessoas muito grande. Se eles tomassem contato com essas pesquisas, eles poderiam disseminar esse conhecimento e enriquecer a espiritualidade das pessoas que seguem a sua religião, né? Só antes de fechar a questão dos pastores, eu vou citar um exemplo. Quando eu vejo um pastor expulsando entre aspas, demônios, né, que não são apenas irmãos nossos, que ficaram na terra, Alguns perdidos, né? ficaram perturbados aqui em estado de confusão e acabam entrando dentro do campo energético do corpo de uma pessoa que está no corpo físico ainda. É, quando eles Sim. expulsam, quando eles expulsam e logram um êxito dessa alma sair do campo energético de um na igreja, essa alma pode voltar ao campo energético desta mesma pessoa ou pode imediatamente ao lado entrar no campo energético de outra pessoa que esteja na igreja. Sim. Livra um, Isso mas é, complica o porque, outro, né? mas por que isso? Vou apresentar a razão disso. É, porque eles não fazem o trabalho correto, eles estão expulsando demônios. Se eles soubessem que são pessoas que faleceram e que precisam de compaixão, Consciências, né? ser tratadas com carinho, com amor, porque eles estão em perturbação e eles estão sofrendo com esta ação agressiva, verbalmente agressiva e até energeticamente agressiva, né? Então, então pode voltar para o mesmo campo em que estava ou pode entrar imediatamente no campo de uma pessoa ao lado e entrar no campo energético dessa outra pessoa e interferir na experiência dela. O correto é sempre conduzir à luz ou como é chamado ao céu. Encaminhar, né? Exatamente. Encaminhar. Aí nós realizamos o trabalho completo e essa alma sofredora que estava no campo energético de alguém e muitas vezes sem saber, sem ter consciência de que estava lá, também imprimia sofrimento a este alguém, ela precisa de ajuda. Aí você conduz ela à luz, e na luz ela vai ser assistida por seres espirituais amorosos e ela vai se reequilibrar. Então, só queria fazer essa fala inicial, que ela é fundamental. Então, só É recapitulando, fundamental. então esta limpeza de campo energético, da presença de almas perdidas, né, é exatamente isso, almas perdidas. Pessoas que por muitas razões, eu poderia elencar algumas delas, assim, eu vou pegar uma categoria, a categoria de confusão mental. Aquelas que normalmente ficam em confusão mental. Morte por congelamento é muito comum, uma morte por congelamento. A pessoa não perceber a hora que o corpo morreu. De repente ela está fora do corpo físico, mas ela não percebeu que o corpo morreu e ela acha que continua viva. E segue por tempos, porque assim, o tempo para eles não tem nada a ver com o tempo para nós aqui. Então eles podem ficar até séculos, muito tempo, talvez até milênio, né? E sem perceber que o corpo morreu. Anestesia também é muito comum no processo. A pessoa estava anestesiada para uma cirurgia, por exemplo, e aí de repente ela faleceu durante o processo, deu alguma complicação e ela sai do corpo físico e acha que está viva.
Envenenamento também ocorre muito. Estou pegando aqui casos que a gente encontra... Acidente, né? Isto. Bala Acidentes, perdida. bala perdida, assassinatos, Né? porque aí está num atrito com alguém e está no estado de confusão psíquica. E aí não tem Sim, consciência no momento que morreu. muita É, adrenalina, né? exatamente. As pessoas que morrem sob o efeito de overdose, Tá, de droga, drogas, ou de drogas ou de qualquer outra substância, né? paralisia, né? Isso. Então são processos, são tipos, modalidades de mortes que normalmente leva a pessoa a achar que segue viva. Mas aí fica um questionamento, tá, mas como ela vai pensar que ela está viva? Pelo simples fato, se ela acreditar que ela está viva, ela cria toda a realidade dela com a energia onde ela está. Plasma, né? Plasma. É. Plasmar, a gente pode usar o termo também projetar, né? Ela pode projetar Sim. todo um Uhum. cenário. Por exemplo, eu sou terapeuta, aí eu acredito que eu estou vivo e sou terapeuta. Eu vou para a clínica, vou atender um paciente, eu vou dar aula, mas na verdade esse paciente não existe. É uma criação que eu estou fazendo com o campo energético que está aqui. E para a nossa felicidade, a física quântica trouxe um conhecimento fundamental, que não existe vazio, aqui é tudo energia. E agora a gente pode falar ainda mais, tendo uma ciência que corrobora com esse conhecimento que nós já temos há muito tempo, Bastante. até antes da física quântica, né? Então, Sim. então é esta energia. Eu penso imediatamente, eu estou criando uma realidade. Uma outra situação. Vamos pensar, eu sou de uma religião e eu acredito na ideia de céu e inferno. E vamos dizer que eu, dentro da minha crença e da minha compreensão, eu acredito que eu não fui um bom ser humano e que eu não mereço ir para o céu, que eu vou para o inferno. Eu posso, se tiver consciência, opa, morri, tenho consciência que o corpo morreu. Eu posso plasmar ou projetar o que eu acho que deveria ser o inferno, e até figuras horríveis, horrendas, neste, entre aspas, inferno. Então são falas Uhum. importantes. Eu vejo experiências de quase morte, e as pessoas têm algumas experiências no que também se chama de umbral, é outra denominação, Uhum. e elas se veem em lugares assim, e elas Umbral é acham para que os ela espíritas, né? E aí para os é católicos como é que chama? Eu acabei de pensar na palavra purgatório, né? purgatório, exatamente. É. Então, assim, eles não sabem que eles estão projetando aquela imagem. Aquilo, na verdade, não existe. É uma imagem que eles estão... E, às vezes, não estão projetando sozinho, porque Sim. os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem. Por exemplo, eu estou vibrando no medo porque eu acredito que, depois da morte, se eu não fui um bom ser humano, eu vou para o inferno. E aí tem milhões de pessoas que morreram também com o mesmo tipo de pensamento e o medo com a mesma natureza. Nós nos atraímos e juntos nós formamos um grande inferno, com a energia Com aqui certeza. energia da nossa realidade. Então É são uma conhecimentos egrégora negativa maior, né? Digamos assim. exatamente. Da mesma Plasmada com a maneira, energia de duas consciências. Uhum. que pessoas que vivem uma vida com muita raiva, com muito ódio, e morrem nesse estado, e ficando aqui na Terra, é, é, por ter a mesma vibração que outras que também viveram com muita raiva, com muito ódio, eles acabam plasmando, projetando realidades é, com aquela realidade que eles compartilham. Então isso é muito comum. Sim. E aí é uma coisa curiosa, eu fico perguntando às vezes também sobre a ideia de inferno. Será que pessoas que tiveram EQM lá no passado não vivenciaram esses ambientes plasmados e depois disseram aos outros que isso havia, e talvez a crença tenha surgido por esta razão? Este é um questionamento que sempre Entendi. fica.
Eu acho que é né? viável, né? Eu acho que É, o seu questionamento é, a, a gente pega, se não me engano, no é capítulo, ou coerente. no livro 10 ou livro 12, não lembro, da República de Platão, ele fala sobre o soldado Er, que teve uma EQM. Eles achavam que ele estava Sei. morto, Ah, estava é? no meio de... Não, eu sei desse fato. Isso. Hum, Então, que está legal. tá no livro A República de Platão. É assim, Eu nunca é li. o, É. então, assim, a obra de Platão é de 4 séculos e pouco antes de Cristo. Então, estamos falando de 4.000 e poucos anos, ou não, perdão, de 2.400 e poucos anos. É, então, já tinham EQMs lá. E ele veio relatando algumas circunstâncias da luz, mas também circunstâncias de um local de sofrimento. E eu ouço também, porque eu estudo muito sobre a EQM, que faz parte meus estudos, é, e eu vejo relatos de pessoas que vão a lugares e eles acreditam que eles foram ao inferno. E, na verdade, eles foram a lugares plasmados por consciências que estavam com o mesmo tipo de vibração por alguma razão. Você falando isso me lembrou quando eu escrevi um artigo sobre EQM para aquela revista Psique, Ciência e não sei o que lá de São Paulo. Eu pesquisei uma médica americana, norte-americana, que ela, acho que é ela, que falava Gray. Eu não tenho certeza agora se é a Gray. É alguma coisa Barbara Gray, alguma coisa Gray. E, e ela só é, encontrava em EQM situações muito semelhantes ao como você descreveu aí o Uhum. umbral, né? O inferno, entendeu? Isso, EQMs exato. todas negativas. E eu acho que faz sentido isso que você está falando. Né? É, a, Depois eu maioria, vou ver o nome dela e te passo. Tem no meu artigo lá. a, Só que maioria, agora faz tempo que eu escrevi isso, não estou me lembrando o nome dela. a maioria das experiências de EQM, de experiências de quase morte, elas são positivas, mas existe um Sim, percentual de negativas. E algumas ela é a dessas, a única que pessoa. eu vi, É, né? Quando é, eu pesquisei, a única que eu vi falar isso. Desculpe, as pessoas vão a. Não, não, tranquilo. E algumas vão a eu acho que espaços e veem congelou? espaços que Congelou. eu estou te vendo bem. Não, você que de vez em quando dá uma travadinha, assim, dá uma Ah, tá. congelada, tá? Ok. Eu estou plasmando o meu congelamento aqui. Olha aí, hein? Vê lá, hein? Me Olha. avise. Não me Ah, deixe só um falando detalhe. sozinha aqui. Sandra, só um detalhe, viu? Ah, E esta questão de plasmar formas de energia no entorno da gente, nós, com os nossos sentidos físicos, não sabemos que também fazemos isto. Sobre é. plasmagem de formas ao nosso entorno. Nós que estamos em corpos físicos também fazemos isso. Isso apenas não vemos, sabe por quê? Porque estamos olhando com os sentidos dos olhos físicos. Se estivéssemos em estado ampliado de Sim, consciência, se estivéssemos em estado ampliado de consciência, estaríamos olhando com os olhos da alma, sim. nós veríamos as Para a formas que visão. nós Uhum. exatamente. Nós veríamos as formas que nós criamos diariamente com os nossos Bacana. pensamentos e sentimentos. Sim, sim, sim. Eu E acho que eu vou pegar um gancho aí para você, só para sim, dar um toque para as pessoas, né? Que a gente está passando por essa fase aí de confinamento, um certo confinamento em função do vírus, né? E no início, eu mesma passei por uma situação meio incômoda, porque as pessoas mais sensíveis, né, acabam pegando um pouco do medo generalizado, foi uma situação de medo internacional, né, mundial, para ser mais específico. Então, você plasma no teu medo, medo de morrer, medo que tua mãe morra, medo que as pessoas queridas morram, né, contraiam o vírus e venham a falecer, medo de perdas. Esse medo atrai consciências que estão com medo, que acabaram atrai, de atrai. né, ou faleceu, ou morreram no acidente, não importa qual a causa da passagem deles, né, digamos assim. E aí o medo fica exacerbado e as pessoas ficam apavoradas, achando que estão ficando loucas. E é só um processo É, energético espiritual, né? então, por exemplo, pessoas que faleceram
e que estão a maioria delas estão sentindo medo. As pessoas que faleceram, a maioria, com níveis diferentes de medo. Algumas talvez a Uhum. culpa seja mais forte, em outras a raiva seja mais forte, ou a tristeza seja mais forte em outra, mas medo todas sentem. Então nós estamos vivendo hoje um medo, não digo generalizado, mas quase que generalizado. Algumas pessoas conseguem passar por essa experiência com mais tranquilidade, mas a maioria das pessoas estão sentindo muito medo. A psicosfera da Terra, que é este campo energético que emana, que nós emanamos, que nós damos qualidade positiva ou negativa com os nossos pensamentos, quando coletivamente nós temos um estado de pandemia como esta, ou um estado de guerra, vamos comparar aqui com guerra, Sim. normalmente a psicosfera fica muito densa. Uhum. E quem estiver num estado de medo mais profundo tem uma possibilidade de atrair esses nossos irmãos falecidos que também estão com medo. Porque você Sim. cria o campo magnético com uma frequência semelhante a esta pessoa que está aqui do teu lado e com medo. E ela acaba entrando no Sintonia, teu né? campo energético, Atração. Tá. exatamente. E ela acaba entrando no seu campo energético e nem sempre, a grande maioria desses irmãos nossos, entram no campo energético nosso, sente um certo conforto, porque além do medo, nós temos aqui muitas outras frequências. Então, E companhia, né? Não estou sozinho sim, sentindo medo. exato. Não, mas só que a maioria não tem Essa da consciência que, solidão, né? viu, Sandra? Mas a maioria não tem consciência Uhum. que está dentro do corpo físico de alguém que está vivo num corpo físico. A maioria desses Ah, irmãos não. nossos Eu falecidos. acho que ele fica na psicosfera, né? Energeticamente Sim, falando, né? É. eles estão em confusão, e nesse estado de confusão eles entram dentro do nosso campo e a maioria não sabe, alguns sabem. E Uhum. deliberadamente alguns nos prejudicam deliberadamente. A maioria nos Sim, prejudica sem o saber, sem intenção. É, sem. sem Uhum. intenção. É. Então, só para a gente iniciar, por Eu te exemplo, tirei um pouquinho aí da rota, né? Mas é que eu achei é, importante falar isso, porque muita gente está vivenciando isso, né? não, E, é então, é pertinente, cuidar com esse padrão, né? Cuidar, conversar com alguém, rezar, procurar ou a prece é sair desse excelente, padrão para cortar esses links, né? Essas conexões, exatamente. vamos dizer assim, né? A prece, eu não sou um religioso, né? Eu sou Uhum. um espiritualista, mas não religioso, mas eu sei que a prece é uma ferramenta muito potente para nos ajudar. Uma forma de Cada focar, um né? dentro da sua É uma forma de cultura, focar, uma é, meditação, né? é, Tem várias formas. é, não, cada um dentro da sua cultura, da sua maneira de fazer a sua prece, está tudo certo, né? O importante é a intenção, vai fazer essa conexão, vai conseguir se fortalecer, atrair o seu professor espiritual, né? Muito comum, muito comumente chamado de anjo, principalmente na cultura católica, né? Então, assim, todos nós temos esse ser de luz que nos ajuda, esse professor espiritual. E através da prece eles ficam mais próximos, né? Você solicitou, Sim, eles estão imediatamente ali te ajudando, transmitindo sim, energias, transmitindo bons pensamentos, te auxiliando. perfeito. Tá, eu falei de algumas razões pelas quais essas almas ficam perturbadas, ficam em estado de confusão. Mas há também outras razões pelas quais elas ficam aqui, que nem sempre é um estado necessariamente de perturbação. Por exemplo, uma pessoa cética. Uma pessoa cética que acredita que morreu o corpo, acabou tudo, é muito comum elas se anularem. Inclusive, uma coisa interessante, é muito comum elas ficarem no corpo físico, ligada ao corpo físico, porque ela acha que o Sim. que ela era o corpo físico. Há poucos dias eu tive por ética a gente não pode dizer nome de pessoas, mas eu posso falar de casos. Eu tive o caso de uma pessoa que eu atendi e havia uma alma no campo dessa pessoa que ela era cética e essa alma continuava ligada ao corpo físico. Estava energeticamente, porque a alma ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse é um dos fenômenos da alma. Então ela estava ligada ao corpo físico, que já tinha morrido, que já tinha se deteriorado, mas para ela estava ligado no corpo. E ela estava dentro do campo energético de alguém. Inclusive, a pessoa em questão tinha problemas com sono há décadas. Hum.
Um sono que não se resolvia, já tinha ido a médicos, já tinha ido a muitos outros profissionais e nunca encontrou uma solução, tratamentos naturais, enfim. Bateu em todas as portas. E esta pessoa falecida, ela estava, para ela estava dormindo, ligada ao corpo físico. Porque ela achava que ela era o corpo físico. E que ela não deveria desligar do corpo físico e tampouco deveria abrir os olhos e acordar. Porque para ela, era só o corpo físico. Morreu, acabou o corpo físico. Sim, E morreu, aí, acabou tudo. e esse caso em particular, alguns a gente resolve com muita facilidade, mas esse deu um trabalho, foi coisa assim de uma hora e pouco, para eu convencer e aí conduzir a luz, ainda na luz, esta alma não queria abrir os olhos. Titubeava lá. Aí tive que conduzir aquela câmara de energia, onde é feita toda a restauração do campo energético, conduzir a cama, aí ela foi se sentindo melhor, porque ela estava muito densa, né? E ela foi melhorando, melhorando, aí fui ganhando a confusão, perdão, fui ganhando a confiança dela, até que eu consegui convencê-la a abrir os olhos. Aí quando abriu os olhos, Sei. viu a paisagem espetacular, além do positivo que já estava sentindo, né? Aí ficou Uhum. maravilhada. Mas deu um trabalhão. Além da Maravilha. questão, alguns tentam ficar aqui, Sandra, para Como consolar ela ficou depois? familiares. Oi? Como ela ficou depois? Você disse que ela estava com problema Não, de sono, né? Muitos anos. o sono desapareceu. O sono não era dela. Hum, O sono era da alma perdida que estava dentro do campo dela. hum. O que a gente precisa entender é o seguinte, em relação à saúde mental. Ah, eu tinha entendido que ela era Ah, insone. Ela tinha problemas para não, dormir, no sentido de. a paciente sim. Sim, O paciente sim. Mas a alma perdida que estava no campo dela era cética e o corpo estava morto e ela continuava ligada ao corpo, né, e também ligada ao campo da paciente. tá, E o entendi. sono, só que ela ficava no corpo e ficava com os olhos fechados. Ó, se o corpo morreu, eu tenho que ficar com os olhos fechados e dormindo. Eu não posso acordar. Esta era a crença Uhum. Não, é a da alma crença dela. falecida. É. Sim. Só que este sono dela, só que esta este autocondicionamento de sono da alma provocava sono na paciente. Ah, Porque tudo entendi. que Então ela eles. dormia É, demais. Eu entendi que ela não dormia. Então foi eu que entendi. é, aí, Hum. a pessoa que eu estava Aí tratando, normalizou. Uhum. aí vivia com sono horrível. Vai Nossa, trabalhar, tá com isso sono. Vai fazer isso, tá com sono. Vai fazer, enfim, parecia que a nunca. 77 como que fala? Mordido ela, né? A mosca do sono, da doença, Assim, etc. né? 77, É, ela, então, quando por exemplo, ataca, né? A pessoa fica dormindo em pé, dorme em qualquer lugar, não tem controle. podia dormir tipo 8, 10, 12 horas, acordava cansada. Ainda não era suficiente. É, Aham. mas o sono não era da paciente, o sono era da Sim, alma claro que perdida. não. Aham, Né? sim. Então esta era a grande questão. E aí não se resolve com remédio. É Absolutamente. interessante colocar isso, né, Reginaldo, que como essa história do sono, muitas outras, muitas é, enfermidades são Hum, causadas por essa sintonia com consciências extrafísicas, como eu já, chamo, já, né? já vamos chegar lá. Ah, vai pegar? Desculpa, te Já atropelei. vamos chegar lá. Ah, tá. Não, Uhum. Obrigado. vamos chegar lá. Aí a tentativa de consolar familiares é uma das razões pelas quais as pessoas acabam ficando aqui, tentando consolar os seres queridos que ficaram sofrendo. É, Coisas mal crenças, resolvidas, né? crenças Então, religiosas. Crenças religiosas também, viu? Eu falei do cético, uhum, né? Mas acredito. agora eu vou falar do oposto. Agora eu vou falar do crente, de quem tem uma crença. Tá. Uhum. Eu já tive vários casos de ter no campo energético de paciente pessoas que estavam no túmulo.
Olha que coisa absurda. Estavam no túmulo e descreveram que viram o corpo entrar em putrefação, os, os, os bichinhos comendo a matéria, todo esse processo horrendo foi assistido Claro. por esta alma perdida. E algumas delas, algumas já tinham saído do túmulo, mas eu já tive casos de alma perdida que não queria sair do túmulo. Estava lá no túmulo Aqui também. e energeticamente estava ligado a uma pessoa que estava no corpo físico. E um caso em particular, que me chamou muita atenção, eu pedi para a pessoa falecida, eu falei, mas por que você não quer sair do túmulo? Ela falou, olha, o pastor da minha igreja dizia que quando a gente morresse, a gente tinha que esperar o juízo final. E eu estou aqui dentro desse Ai, ai. túmulo, eu Esperança. estou dentro desse túmulo, é, é, obedecendo o que o pastor me ensinou. E o pastor não foi uma maldade do pastor, era a crença dele. Ele Sim, falou sim, com pensando, certeza. pensando que era o melhor conselho que ele poderia dar. Né? Seguramente ele acreditava nisso. E eu falei assim, mas eu pedi para a pessoa sair do túmulo. Ela falou, não, eu não posso sair. Eu pedi, mas por que você não pode sair? Qual é a razão? Ele falou, é que se eu sair do túmulo, aqui no túmulo eu estou protegido. Mas se eu sair lá fora, o diabo me pega. Que horror. Agora imagina, quando você tem essas duas crenças, eu tenho que esperar o juízo final. E se eu saio daqui, lá fora o diabo me pega, imagina o quanto que o terapeuta tem que Trabalhar. improvisar, encontrar Hum, caminhos para conduzir à luz esta pessoa. E todo bem este tenso. sofrimento, e todo este medo, todo esse sofrimento desta alma, a pessoa na qual ela estava no campo, estava sofrendo tudo isso. Sim. Que se vai descrever os sintomas que a pessoa tinha, a pessoa vai sair com um monte de medicamentos, um monte de psicotrópicos. E a causa não é psíquica. São duas personalidades, ou seja, eu que encarnei e escolhi este corpo, e um outro alguém que faleceu e que entrou neste corpo. São duas personalidades juntas. Sim. Então, são os meus pensamentos, sentimentos, emoções e sensações, e são os pensamentos, emoções, sensações e sentimentos dessa outra personalidade. Ah, então, aqui, as crenças religiosas que podem levar as pessoas a sofrimentos após a morte. Aí, falando isso, deixa eu complementar, Sandra. Então, gente, ó, Obviamente. porque essa é uma das coisas que nós descobrimos com este mapeamento que fizemos. Sei. É, uma coisa, as pessoas vão ficar perguntando, mas o que se faz depois que morrer então? Simples. Sempre que nós morremos, aparece uma luz e esta luz nos atrai. Não hesite, vá para essa luz. Esta luz é a entrada para o céu. E lá você vai ser assistido e vai se reequilibrar e lá é maravilhoso. Ficou na Terra, é problema. Só para fechar essa questão de crenças. Também não saber o que fazer. Tem pessoas que, depois que morrem, sabem que estão mortas, mas não sabem o que fazer. Fala, mas se desligou do corpo já, mas não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Às vezes até aparece a luz, mas ela fica com medo de ir para a luz, medo do desconhecido. Então, tem N fatores que levam as pessoas a ficarem aqui. Ah, então, assim, Tem também, né, a coisa do apegado às coisas materiais, aos bens, né? Tem algumas apegos. pessoas que não querem deixar os bens, né? Querem, não podem levar, então também não sobem, né? Não, não sobem, modo dizer, né? Não se desligam, né? Isso, Nesse sentido. exatamente. Pessoas que são muito ligadas às questões materialistas, um bom percentual destas acabam ficando aqui. Casa, propriedades, né? Dinheiro no banco. Eu já tive casos de pacientes, por exemplo, que o pai deixou uma herança ou a mãe deixou uma herança, mas é muito mais comum os pais. Olha que coisa interessante, hein? Porque normalmente é ele que está gerindo. Agora já está mudando, agora as mulheres estão também participando da gestão das empresas. Mas antigamente era mais o homem o gestor da Um empresa, né? homem, sim, Então com certeza. já encontrei muitos, Patriarcal, né?
Eu já encontrei muito casos de pacientes que o pai estava no campo energético da pessoa. E ele estava Também já interferindo, encontrei. estava interferindo Pai por e quê? avó. Porque ele tinha um sistema antigo de gestão e de repente vem os filhos com ideias novas e ele não concorda. Então ele começa a interferir, porque ele está com apego material com aquela empresa que os filhos herdaram. E ele acaba transferindo, interferindo através de pensamentos, né? Vai transmitindo pensamentos, bombardeando os filhos com pensamentos para convencê-los a agir como ele queria que fosse. Como antes, né? Quando ele Como antes. administrava. Né? É. Exatamente. E tem Então, assim, esquecido uma coisa, né? Também o apego a familiares, né? Preocupado com filhos pequenos, sei lá, com outras isto, situações. De repente, uma filha vai casar e ele queria assistir o casamento, não quer ir embora, porque né? Tem situações bem específicas assim também. não, e tem questões, você falou de filhos pequenos, né, que é uma questão muito nobre. O sentimento Uhum. de ter ficado Sim, e às vezes entrar sem perceber, entrar no campo energético de alguém da família e estar sim. interferindo, porque assim, entra no campo energético, mas ele não sabe que estando ali ele está prejudicando o ser querido, né? Então assim, é muito nobre você Perturbando, né? Eu acho que nem sempre prejudicando, mas ao menos perturbando, né? Em algum- não, 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 Sandra, prejudica, viu? Sempre É, prejudica. Por que sempre, prejudica? sempre. Ó, sempre. Se eu faleci e eu estou preocupado com a minha família, tá? Eu estou com um sentimento de Uhum. culpa, porque não estou lá para terminar de criar os meus filhos. Eu estou com medo também, porque eu estou morto e estou aqui numa realidade que é muito estranha. E aí toda essa preocupação, se eu entro no campo energético do filho ou da Ah, se você esposa, entrar no campo, eu estava no, no, pensando em fora do campo, entendeu? mas aí que essa é uma questão séria. Estar fora e dentro, há uma linha muito tênue que eles não Tem, percebem, concordo. muito tênue. Uhum. De repente eles já estão dentro do campo energético e eles não percebem que estão dentro do campo energético. E como eu descubro que eles estão dentro do campo energético? Porque eu uso normalmente aquele processo de dissociação e peço para a pessoa ver o corpo físico deitado e olhar as cores. E olhando naquelas cores é em que em algum momento encontra um familiar falecido lá. Uhum. A gente faz trabalho de bardo, né? Essas coisas todas. É bem É, fácil de isso. identificar. Então, Uhum. então assim, eu acho que deu para a gente situar as pessoas do que seja exatamente. Claro que a gente poderia elencar aqui N razões, mas a gente não tem esse tempo. Inclusive, me policie no tempo aí, viu, Sandra? Porque você sabe que eu falo um Tá bocado bom, não, tá indo bem. Mas para eu não quero fazer irmos um tão. adendo aí, que eu falei em bardo e não expliquei o que é. Bardo, segundo a linguagem tibetana, né? Tem de origem tibetana, a gente usa em terapia de vida passada, significa o período entre vidas, né? Em que você Uhum, está ainda não encarnou e já desencarnou daqui, né? Aquele período é. entre vidas que você falou né? Agora Na vida entre ficou vidas na entrevista passada. isso. Então a Então, gente e chama de ficou, bardo. viu? E ficou, Sandra, e ficou cunhada a definição entre vidas, Uhum. que veio da É. pesquisa daqueles autores, né, do Michael Newton e outros autores que eu apresentei na outra oportunidade. Uhum. Bem, aí vamos, essas almas que ficam aqui por estas razões que nós elencamos e muitas outras razões, elas acabam entrando no campo energético de alguém. Isso é muito comum. E por que entra? Nem sempre percebe, nem sempre tem consciência de que já está dentro do campo Com energético. Por quê? certeza. Porque está plasmando aquela Uhum. crenças que a pessoa tem. E plasmando, vamos pensar o seguinte, eu acredito que eu ia para o inferno porque eu fui uma má pessoa. E eu plasmo a aparência do inferno e fico com um enorme medo daquele suposto Uhum. inferno que não é real, que é só uma projeção. E eu entro no campo Uhum. energético de uma outra pessoa. Imaginou todo o terror que estou sentindo, o que vai acontecer com a pessoa? Muito Então são, terrível. são questões muito sérias, né? E, Muito.
E a questão é E essa. é uma pena que poucos profissionais até na nossa área, né, de terapias, poucas pessoas atentem para isso Poucas. também, né? Não é só os pastores, os religiosos, né? Até na Não, nossa própria área tem muita gente que não tem mínima noção disso que nós eu, estamos chamaria, falando. eu chamo muito a atenção porque eu tenho constatado em conversação com vários profissionais da nossa área, são poucos os que fazem isso, viu, Sandra? Por Eu estou incrível que falando, eu pareça. sei. No Brasil, a gente não tem, poucos cursos contemplam esta formação. Está na grade esta formação também. Então a pessoa faz a formação, mas nem sabe que existe essa outra abordagem. E ela vai deixar de resolver uma grande parte dos problemas do paciente. Como a Edith Fiore constatou, 70%. Na minha abordagem, como eu fiz uma espécie de aprimoramento nesta abordagem, eu constatei que é muito mais de 70%. Eu diria, pelo menos no meu caso, os pacientes que eu atendo passa de 90%. Ou Eu seja, acredito. isso quer dizer o seguinte, são poucas as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, e todas as demais 7 bilhões e poucas pessoas que estão em corpos físicos na Terra, são poucas as pessoas que não têm alguém que faleceu e que esteja dentro do seu campo energético. Com Não é para certeza. assustar. Não estou falando isso para assustar, Dada a mas para, pequenidade, né? para conscientizar. E há muitas coisas que você está pensando, sentindo, pensamentos, sentimentos, emoções e sensações também, que não pertencem a você, não é seu. E alguns são tão graves que você procura um profissional da saúde para tratar. E E que tem a não dá ver com... conta, né? E não dá conta, e não dá conta. E Assim, não detalhe, tem solução para o médico não, e, medicina ortodoxa, né, tradicional. e a OMS, Sandra, a saúde internacional reconhece esta realidade. Tanto que está no Código Internacional de Doenças. CID-10, item 44.3, estados de transe e possessão. Eles usam também o termo que eu não tenho o hábito de usar, que eu colocaria no lugar almas perdidas. Então, nós temos, está no Código Internacional de Doenças, está previsto este fenômeno. Agora, no Brasil, não sei por que razão, as academias de medicina não informam isso aos médicos. Outro dia eu Tem assistia a... melhorado, mas ainda está, né, fraco, né? Poucos médicos sabem, alguns já sabem, mas poucos sabem. Outro dia eu estava assistindo a uma entrevista de um psiquiatra, que ele faz pesquisas também relacionadas ao espiritual. Aí ele falou Só me assim, dá um olha, minutinho, Reginaldo. claro, Tem uma pergunta aqui que a Cristiane está perguntando, e como saber? Eu acredito que ela está perguntando, e como saber que a gente está sendo acompanhado, né, por alguma consciência no olha, campo o Cristiane, energético. só na abordagem terapêutica é que a gente vai descobrir, tá? Às vezes na anamnese, a gente já percebe que provavelmente seja esta a causa, tá? Mas nem sempre. Nem sempre. Os Às meus... vezes percebe também, desculpa, Uhum. quando você vê algo repetitivo, né? Uma coisa finge que cura, quando vê volta, às vezes não cura, porque ninguém cura, muda de abordagem, não cura e não resolve, né? Não elimina uma queixa, então às vezes pode ser um sinal, né? Também disso, né? E a solução é justamente uma limpeza de campo, com um técnico terapêutico que conheça este fenômeno para fazê-lo. Também Então, pode, esta é, Cristiane, ela está te fazendo outra pergunta. sim, Doenças mentais podem ser a possessão de um espírito no nosso campo energético? pode, mais comum do que nós imaginamos e do que os médicos imaginam, inclusive. Eu vou citar um exemplo, olha, a maioria das pessoas que eu trato de esquizofrenia, a maioria das pessoas com epilepsia, casos de dupla personalidade, aquele, aquele, Esritmia é, também, né? aquele familiar seu, que eu diria que em todas as psicopatologias,
ou quase todas as psicopatologias, normalmente este ingrediente é uma parte. Talvez não é toda a causa, mas é uma parte do problema. Em quase A todas as psicopatologias. Érica está falando alguma coisa aqui. Isso é bem parecido com as constelações. Sim, nas constelações também a gente consegue perceber. Mas só Com certeza, Érica. só me informe uma coisa, Sandra. Mas os consteladores, eles são preparados para resolver essa natureza de problema? Eu estou perguntando porque eu não sou um constelador, eu não sei. Sim, porque você vai fazer um encaminhamento, né, dessas consciências. A gente trabalha com na constelação se trabalha com morto e vivo como se fosse a mesma coisa, né? E se Eu, o não- morto está com dificuldade de ser encaminhado, a gente orienta até que ele consiga achar o caminho, Viu, Sandra, né? eu tô fazendo essa pergunta para você. Para você, eu sei que você sabe resolver. Mas a pergunta que eu Uhum. faço é para os consteladores que não são terapeutas como você de vidas passadas. Os que são formados, não, os que são formados por mim e pela minha sócia sabem disso que a gente coloca muito bem nisso, Ah, né? Não no sei seu se curso está todos os contemplado. consteladores têm essa consciência, tá? Que acredito que sim, de modo geral, porque na constelação isso é trabalhado com muita naturalidade. A morte é uma coisa É, muito natural dentro da constelação. Os mortos e os vivos são dispostos da mesma forma. mas, Está viu, aqui Sandra? Tereza Lordelo, minha professora, está falando alguma coisa aqui, deixa eu ver. A questão dele peraí que escapou. Tereza Lordelo, a questão dele é, todo constelador tem essa consciência? Não sei se todo tem. Em Não, tese deveria ter, como eu, todo eu, regressivo, né? não, Mas mas eu muitos vou dizer por quê. regressivos também não têm, né? Sandra, eu vou explicar por que eu estou perguntando, tá? Então, Não, está assim, o certo seu você curso, perguntar. não, Ótimo. o seu curso de constelação contempla esta abordagem. Mas eu estou Sim. dizendo porque aqui na região, eu moro aqui em Toledo, região oeste do estado, atendo em Toledo e Cascavel. Aqui em Toledo e Cascavel, todas as pessoas que eu recebo e que fizeram, às vezes, dezenas de constelação, essas pessoas chegam no meu consultório com o campo, às vezes, cheio de almas perdidas. Então, assim, quem formou estas pessoas, daqui pelo menos, não, não é um curso Não como o sei seu. se formou, né? Porque às vezes as pessoas ensinam, os alunos não aprendem, né? Ou Ó, esquecem, eu não sei, né? É uma coisa difícil, daí é uma consciência de cada é, um, né? É bem não, eu tô, complicado isso, né? Também dizer que só aham. eu faço isso, eu e a Cíntia, eu e a Morgana, entendeu? Eu acho que quando eu fiz o curso com a minha mansa, isso não era trabalhado com essa verbalização, mas, né, por ser tão natural, é natural você também encaminhar, porque se você não encaminha, em geral, a pessoa não vai embora, a pessoa não fecha os olhos, a Exatamente. pessoa não morre ali na constelação, Uhum. né? Ela fica ali, tipo assim, a não ser que as pessoas façam de conta e pulem essa parte, mas que se manifesta que ainda não foi encaminhado, se manifesta, entendeu? Sim, Agora, entendi. né, Viu, Sandra? Eu estou mas é fazendo essa interessante pergunta. essa pergunta, com Não, é, certeza. eu estou fazendo essa pergunta para você exatamente porque aqui na região eu recebo muita gente que fez, alguns já fizeram dezenas de constelações e o campo está cheio de almas e almas que às vezes estão Lotado, né? desde a Uhum. infância. Ou seja, Isso. isso significa que talvez nem todos os cursos contemplem este conhecimento. Não, e eu Talvez. acho que também é a habilidade também do constelador, às vezes por causa das crenças dele, né? E veja, a constelação não é exigido que você tenha uma faculdade, você tenha uma faculdade na área, que você seja psicólogo, que você seja psiquiatra, né? Pessoas de N cursos vêm fazer um curso de constelação. Então, eu acho que daí, nesse caso, elas também abarcam eh, como pessoas o que cabe dentro delas, né? Então, aí é Uhum. claro, por isso que eu digo, fazer constelação é igual regressão, não dá para fazer com qualquer pessoa, né? São coisas muito. Aliás, todas as terapias, de modo geral, as pessoas devem ter uma referência, devem saber quem estão procurando para atender, né? Mas Porque, nossa, eu tenho escutado, esse dia mesmo, eu convidei uma moça para assistir uma constelação que eu e minha irmã íamos fazer. Ela falou, eu não posso.
lá o constelador que me atendeu disse que eu não posso assistir nenhuma constelação nesse período. Imagine, quanto Que mais constelação absurdo. você assistir, melhor para você, vai limpando o teu campo, só de assistir já melhora. Todo mundo sabe disso, isso é ensinado para É, todo mundo. o que Agora, e eu por que eu vou falar para ela? Vou falar para ela, o seu constelador está errado? Não posso pôr ele contra, ele está trabalhando com elas, seria antiético para mim. Em um outro momento que eu tiver, que ela vier conversar comigo, talvez eu possa até colocar Uhum. isso para ela. Mas eu falei para ela, nossa, que interessante, eu não tinha escutado isso, falei para ela, sabe? E é É uma aquela pessoa bem questão. sistemática, bem difícil, eu É, falei, não vou usar falar muita coisa aqui, que eu vou piorar a coisa em vez de ajudar, entendeu? Então o, é delicado isso. em relação ao profissional, Sandra, em relação ao profissional, com todo respeito, cada um pratique como quiser. Eu não mando na Sim, vida de ninguém. Mas, assim, eu acho que é uma questão de ética profissional. Como profissional, você não pode colocar crenças suas particulares não, não deve. Nem acima do, reiki, nem barras de acima, axas, nada. É, acima do conhecimento, né? Você tem que se pautar pelo conhecimento, né? sim. Então, enfim, Dá quem está ali com você, né? Não, exatamente. hum, Ok, então, delicado. então já deu para ficar claro que essa questão das almas perdidas, elas interferem na nossa vida em muitos setores. Por exemplo, eu recebo casos de pessoa falar, olha, chega para fazer um tratamento, fala, olha, a minha vida profissional, ou talvez tenha uma empresa, a minha empresa, os negócios não vão, a coisa não anda. Às vezes, aí a pessoa fala assim, ó, mas eu acho que eu ando me auto-sabotando. E às vezes sim, às vezes tem lá uma questão, um trauma dessa vida, do ventre da mãe ou numa vida passada, e tem algum mecanismo ali de traumas que construa um processo de autossabotagem. Mas existem muitos casos também de almas perdidas, que começam a Uhum. interferir na pessoa. Por exemplo, você vai Não quer dizer fazer. que tudo seja isso, né? Não, 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 de maneira Não alguma. vamos Né? querer dar essa A, a- conotação. a gente tem que Vou ler só elencar aqui o outra. que a Erika complementou. A Erika está complementando. Não quis me referir a almas perdidas, mas de levarmos conosco dores de antepassados. Aí é um outro aspecto, com certeza. Também espero que todos os consteladores tenham essa consciência. Com certeza, Erika. Com certeza. Perfeito. Sérias. Uhum. Tá, eu acho que é isso. Pode continuar. É que Ok. senão depois eu me perco e as perguntas somem aqui da minha tela e eu fico Eu, procurando. Então a gente eu vai peço de, resolver na medida que elas entram. Eu peço desculpas a quem está nos assistindo, a minha gratidão por estarem nos assistindo, mas como homem eu não tenho a capacidade que as mulheres têm de fazer as duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ler aqui, eu não consigo ler aqui e seguir Essa é aqui a a minha minha, função aqui. e eu não consigo ler o que está aqui, as pessoas estão postando, e ao mesmo tempo falar sobre o assunto. Esse é o mal do homem, viu? Não, não, mas eu acho que é a minha função aqui. Se fosse invertido, você estaria lendo, né? Eu estaria cuidando de desenvolver o conceito e você estaria assessorando as duas coisas. Né? Mas, Também tem isso, tá? mas vocês têm capacidades a mais que a gente, viu? Temos. Inclusive neste Não é campo, fácil. tem sim. A interferência de almas perdidas, por exemplo, no campo profissional, que a pessoa pensa que está se auto-sabotando, e às vezes não. É, porque elas começam a transmitir pensamento. Antes de dizer isso, eu preciso deixar claro uma coisa. A alma perdida que está no seu campo, a grande maioria não sabe que está dentro do corpo de uma pessoa viva, em primeiro lugar. E algumas que sabem que estão no corpo de uma pessoa viva, não sabem que estando ali prejudicam a pessoa. Sim. E, e de todas estas, um pequeno percentual tem a intenção de nos prejudicar. A grande maioria não tem a menor intenção de prejudicar, não sabe que estão nos prejudicando, e um pequeno percentual tem a intenção de nos prejudicar. Aí entra no processo que normalmente chamam de obsessão, que em estágios mais elevados chega ao que a gente pode denominar de uma subjugação. Aí são casos extremos, aí a pessoa já perde completamente a capacidade de decidir, de tocar a sua vida.
no caso do processo de autossabotagem, que a pessoa acha que é isso, às vezes é uma alma perdida interferindo no campo dela. Ela vai estudar, por exemplo, essa alma perdida está transmitindo pensamentos e age energeticamente para que ela fique sem processos, para que ela desista. E vai transmitindo pensamentos para desistir. Vai atender, por exemplo, vai fazer, quem é da área do campo de negócios, vai fazer negócios com alguém, aquela alma que está no teu campo. Lembre-se que essas almas que querem nos prejudicar são poucas. A grande maioria não fazem isso. São inofensivas, pelo menos não têm a intenção. Deliberadamente não querem nos prejudicar. Nos prejudicam. Não são más consciências, né? Nos prejudicam sem saber apenas. Aí um pequeno percentual tem a intenção de prejudicar. E esse pequeno percentual, eles agem de muitas maneiras. Nem dá para a gente falar aqui, porque aí levaria muitas horas só falando disso. E, por exemplo, você pode estar negociando com alguém, vamos dizer que você seja um empresário, empresária, e você está numa negociação, essa alma perdida, se ela tem a tendência da prática do mal, ela não tem a tendência porque ela morreu, porque ela viveu praticando mal. Depois que morreu, ela continua a mesma pessoa. Ela não foi para a luz. Se fosse para a luz, se reequilibraria e não praticaria o mal. Ficou na Terra, fica com as mesmas crenças e mesmos pensamentos. E aí ela começa a interferir na pessoa, no seu interlocutor com o qual você está negociando. E esta interferência pode, por exemplo, convencer a pessoa a não fazer negócios com você. Então essa alma, tanto ela pode prejudicar só a você, como pode te prejudicar numa relação com outra pessoa, seja de negócios ou seja de qualquer natureza. Então as almas que quando estavam em vida, praticavam o mal, depois que morrem, quando ficam na Terra e não vão para a luz, continuam praticando. Sim, né? Com certeza. Marlene Veloso está falando sobre sentimentos controversos ao seu, como os que normalmente você teria, começam a entrar em choque com os que você está tendo. Você está tendo, peraí que eu perdi aqui. Sandra, Está desculpe aí, tendo no porque momento pensamentos aterrorizantes e você começa a questionar: será que são os meus pensamentos? Seria um obsessor em um estágio mais simples? Você conseguiu entender? Acho que você estava meio é que congelado aí. não tinha alguém que ligou para mim aqui no meio da live. E eu estava aqui Tá. desligando. Por isso que deu uma congelada. Tá, vamos lá. Ai, Deus do céu, eu tento Sabe aquele fixar aqui, ele 011? anda. Sabe aquele Tá. 011 que liga só para incomodar? Era um desses casos. Sei. Marketing. Ela está perguntando, Marlene, sentimentos controversos ao seu, como os que normalmente você. Era aí que escapou de novo esse negócio aqui. Controversos ao seu, como os que normalmente você teria. Começam a entrar em choque com os. Espera só um pouquinho aí que eu me perdi. Com os que normalmente você teria, começam a entrar em choque com o que você está tendo no momento, pensamentos aterrorizantes, e você começa a questionar: será que são os meus pensamentos? Seria um obsessor em um estágio mais simples? Qual o nome dessa Marlene, pessoa? Marlene, olha, pode ser sim, mas também pode tudo ser que não. começa com pensamento, diz a Teresa. Existe a possibilidade de ser, mas existe a possibilidade de não ser. Por quê? Há traumas de vidas anteriores nossas que esse trauma pode desencadear numa altura da vida, não necessariamente quando nascemos. Há situações que nós escolhemos até mais ou menos a idade. Se a gente não superar até uma certa idade, que aquele trauma venha. Então, pode ser isso também. Aí vem o quê? Aí vem uma... Vamos falar de fragmentação de alma. Ou seja, uma parte da sua alma que não foi para a luz há 2, 3 vidas passadas ou na vida passada imediata. E essa parte está fragmentada aqui na Terra ainda, ela não voltou para a luz. E
Na outra vez eu expliquei isso, mas não sei se a Marlene estava acompanhando, porque uma parte nossa da alma nunca sai da luz. E essa está consciente de tudo. E esta parte, às vezes, resolve encarnar, mandar mais um percentual da sua energia, da sua consciência, para habitar um outro corpo, mesmo que uma parte da nossa alma, em uma vida passada, ainda não voltou para a luz. Porque ficou preso aqui, e que a gente chama de fragmentação da alma. E em circunstâncias assim, às vezes a nossa alma, a parte que está lá na luz consciente, às vezes escolhe, em algum momento, alguma altura da vida, se a gente não superar e aquela parte não voltar, que alguma coisa haja como se fosse um alerta. Exatamente para você procurar uma terapia, uma solução aqui. Então você veio para resolver aquilo, mas se aquilo não for resolvido, que desencadeie uma certa altura da vida. Então, eu estou apresentando essa possibilidade porque ela existe também. Então, existe esta possibilidade e existe a possibilidade da interferência de alguém que faleceu. Então, não dá para a gente jogar só por conta de pessoas falecidas. Tereza, Lardelo está falando, pensamento encachorrado atrai ser encachorrado. Isso mesmo. Né? Aqui, pensamento bom chama ser de luz, com certeza. Né? Você falou, a Tereza está falando aqui sobre pensamento, cachorrado atrai... Encachorrado, assim. Faz sentido, eu entendi. Ideias negativas, né? Pessoa má vai atrair pessoa má. Entendi o que a Tereza quis dizer. Né? Se você... o que ocorre é o seguinte, é que viver uma experiência no corpo físico não é fácil, gente. Até para almas muito avançadas. Então, assim, a gente pode passar por experiências duras, traumáticas aqui, que nos desequilibra, que produz traumas, que produz conflitos, assim, porque a gente nasce nos mais diversos meios culturais, enfim. E essas experiências, elas acabam, se a gente não conseguir administrá-las, processá-las, assimilá-las, a gente pode desenvolver algum tipo de distúrbio psíquico, e este distúrbio vai nos levar a ter padrões de pensamentos, de sentimentos, de emoções, e é o que atrai uma alma perdida. Então, se eu estou num padrão de medo, eu sou candidato, assim, não digo um medo pontual, um medo por um período mais longo, tipo meses, ou anos, até uma vida inteira com o medo patológico. Eu não estou falando de um medo natural, viu? É importante que as Patológico e pessoas crônico, né? exatamente. Não um medo natural, né? Se a gente vive um processo de tristeza, estamos... E quem não passa algum momento de tristeza aqui? Vamos citar um exemplo. Faleceu um ser querido meu. Algumas pessoas conseguem processar o luto e seguir em frente com mais facilidade. Outras não têm as mesmas ferramentas. E às vezes E ficam aí no da processo... entrada, né, Edivaldo? Oi? Reginaldo, desculpe. Aí da entrada, né, para a gente, por exemplo, mesmo com entes queridos, né? Se você não processa esse luto rápido, né? Se você não pede ajuda, se você tiver com dificuldade, você fica puxando essa pessoa para a tua rotina, digamos assim, né? Para o teu dia a dia, para conviver com você. Você não larga ela em paz, você não para de pensar, não para de chorar, não para de reclamar, não para de... Ou seja, ou se fica quieto nessa dor constante, nesse sentir falta, né? Como diz em inglês, I miss you, né? Eu perco você, eu sinto falta de você, né? Claro, até um ente querido vai estar na sua órbita aí, pessoal, né? Sim. E vamos pensar que esse nosso ente querido, ele esteja em um estado de perturbação em função do que aconteceu com ele, para o processo de morte, enfim. Ele vai ficar algum tempo em confusão mental aqui. Então, se eu não conseguir processar logo eu não estou pedindo que as pessoas façam isso, porque não é fácil, gente. Se tivesse uma fórmula mágica, seria maravilhoso. É um processo difícil, né?
Sim. É o caso, No por caso, exemplo, é o caso, por exemplo, Sandra. Eu gosto muito de fazer trabalho de luto, viu, Sandra? eu Porque também. porque eu promovo a gente promove o encontro da pessoa que está aqui sofrendo a partida de um ser querido com a pessoa que faleceu, mesmo que este ser querido ainda esteja aqui na Terra sofrendo. Se estiver aqui na Terra sofrendo, através do nosso paciente, nós vamos conduzir esse ser querido à luz. Sim. E as pessoas têm a oportunidade de abraçar, de beijar, de conversar, às vezes algumas questões pendentes que não foram resolvidas, você poderá conversar e resolver aquilo que talvez traga algum tipo de culpa, algum tipo de sofrimento extra nesse processo de perda. Então, assim, eu acho um trabalho lindo, o trabalho de luto. Eu estava revendo ontem o filme A Cabana. Aliás, eu vi esse filme todo picado. Nunca consegui sentar e ver ele inteiro. Ontem consegui ver de novo os pedaços. Mas me chamou muito o final dele, né? Eu acho que mostra bastante tudo isso que a gente está conversando hoje. É um filme bem interessante, mostrando essa coisa da passagem, a questão do tempo no plano extrafísico, né? Que é diferente do nosso aqui na Terra. Uhum. Então, mostra, né, a função do perdão, da gratidão, da compreensão, como a compreensão ilumina a vida de todo mundo, né? Sim. Né? Bem E dizia vamos pensar. Buda, né, que a ignorância era um mal muito, muito terrível, né? E viu, E Sandra? ele E tem vamos razão. pensar assim, vamos pensar num familiar que teve um desentendimento muito sério com o ser querido que faleceu. Aí o que que o Uhum. familiar vai pensar? Mas como é que eu vou me encontrar? Porque você vai estar no seu estado de alma, se encontrando com o seu familiar que está em estado de alma. É Sim. encontro de alma com alma. Como é que eu vou me encontrar e vai haver o perdão deste meu familiar? Aqui na Terra, e se ele ficou magoado, ele está com ódio porque você fez alguma coisa que talvez seja um pouco sério, ele não vai conseguir te perdoar aqui na Terra. É muito difícil. Mas aí Sim. que está a questão. Aí está o trabalho do terapeuta. Nós vamos trabalhar para conduzir o seu familiar para a luz. Então, logo ele entre na luz e se reequilibre, ele recupera toda a consciência de luz dele, que é muito mais do que todo o conhecimento que a gente tem aqui em uma única vida. Quando ele se reequilibrar lá, ele vai estar totalmente aberto a compreender o que aconteceu e te perdoar. E vai ser, Uhum. com certeza, um perdão absolutamente verdadeiro. Nós estamos em 5h32, tá? 17h32. Veja aí como você quer conduzir o seu tempo. Você me pediu Ok. para te sinalizar. Vamos citar aqui, elencar, olha, o que a gente tem muitos casos de almas perdidas no campo, de psicopatologias. Vamos falar da depressão, né? É muito Uhum. difícil um depressivo não ter uma Um alma perdida no acompanhante. seu campo, é Uhum. muito raro. Tá? Crise de pânico, normalmente a crise de pânico, a maioria das vezes é provocada, não é só essa a razão, há outras razões também, mas normalmente tem este componente, a questão da dupla personalidade, né? Aquela pessoa que foi, vamos pensar assim, você tem lá o seu companheiro ou a sua companheira, foi uma personalidade por 10 anos, e de repente de uma hora para outra parece que se transforma completamente. Às vezes esta mudança estranha e brusca que cria estranheza, talvez seja a interferência de uma alma perdida. Porque daí são duas Sim. personalidades dentro de um mesmo corpo. E isso altera muito a personalidade. Se você vai ao médico, ele vai fazer o que ele aprendeu na academia, ele está correto, porque a academia ensinou isso para ele. Ele vai te dar um psicotrópico para isso. Ah, Mas sim. só tomar o psicotrópico é um grande equívoco. Tem o seu papel, tem a sua função, o psicotrópico? Com certeza tem. Agora, só ele é um grande equívoco. Então, daí é importante você fazer uma psicoterapia psicoespiritual que sabe lidar com esse tipo de fenômeno. A epilepsia também, a epilepsia é impressionante, é difícil, até hoje eu não tive um caso de paciente com epilepsia que não tenha, às vezes, várias almas perdidas em seu campo. Aí
alguns dessas almas perdidas entram na região do cérebro e alteram os processos elétricos e a pessoa começa a convulsionar. Quando a gente limpa o campo, a pessoa para de convulsionar. E a esquizofrenia. Mas eu diria o seguinte, todas as psicopatologias podem ter este fator como um dos fatores, se não o único, mas um dos fatores complicadores do quadro. Então, essa abordagem ela é fundamental para qualquer tipo de psicopatologia. Mas eu vou me estender um pouco mais. Agora eu vou tirar... Vamos para as dores psicossomáticas. Sabe aquela dor que você sente e que você foi aos melhores médicos? Eu já tive casos, por exemplo, de pacientes com dor psicossomática. Outro caso clínico. Ilustra bem. Legal. Eu já tive casos de pacientes com dores psicossomáticas, algumas pessoas que tinham condições financeiras, que chegaram até a viajar para vários países, para grandes centros, para resolver o problema. E não resolveram, porque não eram de ordem física. Essa pessoa vai, faz os melhores exames de imagem, e aquela região que sente a dor está perfeita, não tem absolutamente nada. Por exemplo, o paciente chega e me procura para uma dor de cabeça. Eu sempre procuro pedir para o paciente se fez uma tomografia, uma ressonância, algum exame de imagem. Se fez, aí eu pergunto, teve alguma alteração? Normalmente diz que não. E a pessoa já está há décadas. Eu já recebi pacientes com mais de 60 anos, 60 e poucos anos sentindo dor. E quando chega no nosso consultório, já está com vários órgãos danificados porque tomou muitos medicamentos fortes para passar a dor. Alguns chegam ao ponto de ter que tomar morfina. Você dá um exemplo de bastante viciante e tem bastante efeito colateral, né? A Nara Juliana está dizendo aqui, existe, desculpe, perguntando a você, existe chip espiritual nas pessoas? Olha, não encontrei isso até hoje. Eu já encontrei. É um fenômeno que eu vejo, eu tenho eu não vou lembrar, o Calerreno, se não me engano, é um terapeuta francês. Eu assisti aí umas dezenas, talvez mais de centenas de terapias dele. E ele trabalha muito com essa abordagem de extraterrestres, né, e chips. E eu não encontrei nenhum caso ainda, Sandra. Eu encontrei. Mas é um fenômeno que tem terapeutas que são especialistas em pesquisar isso, inclusive. Uhum. Não, eu nem sou especialista em pesquisar nada, mas aconteceu, como eu tive um caso também de uma regressão e que ela voltou uma vida de extraterrestre. E aí a gente conduziu normal, resolveu tudo que tinha para resolver, melhorou a vida dela, assim, 99%, e eu uso uma estratégia. Se você acreditar ou não, como terapeuta, você tem que lidar com essas coisas, né? É meio doido. Sandra, sabe que assim, a questão com extraterrestre, eu já tive alguns casos, tá? Mas eu já tive casos. Eu montei uma estratégia. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, gente. Nós temos só na Via Láctea 200 e poucos bilhões de sóis. Do tamanho do nosso, menores, maiores e absurdamente maiores que o nosso. Até agora, a nossa astronomia, com seus aparelhos ainda acanhados, já constataram mais de 100 bilhões de galáxias. Será que toda essa imensidão só existiríamos, só seríamos nós os únicos a existir? Só que tem uma coisa interessante, Sandra, que aí eu montei uma estratégia para eu saber se eu estou lidando com um extraterrestre ou se eu estou lidando com uma alma perdida que está tentando sacanear a mim e ao paciente. Ah, sim, tem isso também, né? Os brincalhões, isso, né? Os sacanas. As almas brincalhonas, né? Uhum. Mas aí, qual a estratégia que eu montei para isso? Eu peço para ele apresentar a verdadeira aparência dele. É só pedir isso, que se não for um extraterrestre, imediatamente ele vai apresentar a aparência dele. Às vezes nem isso funciona para mim, né? Eu já tive casos de coisas bem ferrenhas que teve que olhar no olho mesmo, focar e, sabe,
muito, nossa, trabalhoso. É, tem uns casos que Que a gente pega que são rabo de foguete, né? a gente tem que encontrar estratégias, porque assim, normalmente, quando vêm esses fenômenos, em primeiro lugar, eu me estendo mais com eles. Que Ah, eu sim. preciso, eu começo a bombardear eles com perguntas. Como a gente estuda bastante sobre as leis que regem essa realidade, quando eles Hum, começarem a dar muitas bolas fora, eu já sei que eles não são os sim, extraterrestres que dizem não, ser. é fake, né? É. Quando eu pego eles na mentira, é exatamente o momento que eu peço para ele, apresente sua verdadeira aparência. Aí, normalmente, é um sacana que estava, como ele pode plasmar a aparência que quiser, apresentou uma aparência de extraterrestre. Então, tem esta peculiaridade na nossa área também. Tem. E Uhum. você tem que pegá-los na mentira para você. É, não, no caso que aconteceu, o único caso que eu tive não foi da pessoa que apareceu, foi da minha cliente se ver numa vida, ver o pai dela, que era o Ah, mesmo sim. pai da vida atual, né? É, foi ela relatando, não foi caso de consciência, né? Ali no campo, não. Foi dela Eu já, mesmo, uma regressão. eu já tive pacientes também que viveram vidas em outros planetas, né? Que é, inclusive o Michael Newton, na pesquisa com 7.000 pacientes, constatou que isso acontece, é um processo Uhum. natural. Né? Mas na limpeza de campo, tem alguns que apresentam a aparência de um extraterrestre. Como Sim. alguns apresentam o quê? Ele está no campo da pessoa e sabe que a pessoa acredita, por exemplo, vou usar uma crença da pessoa, acredita no demônio. Ele se apresenta com a aparência que a pessoa acredita que o Sim, um demônio chifre supostamente vermelho, teria. um Isso, tridente. tridente, coisa e tal. Né? É. Então, como a gente sabe que demônio não existe, aí a Uhum. gente tem que também desmascará-los e, na sequência, convencê-los para conduzir a luz. Mas assim, tem um Sim. monte de circunstâncias que a gente convive, e aí a questão é a seguinte, aí é o nosso estudo continuado para a gente ter um preparo para conviver com todas estas circunstâncias. Sim. Eu falei sobre eu acabei não falando, até não vou falar, porque senão vou me estender muito, sobre a questão da dor psicossomática. Mas eu vou tentar resumir. Tive uma pessoa que tinha uma dor na perna, uma no peito e na cabeça. No peito tinha que tomar morfina, tão forte que era a dor. Na perna, uma vida passada, a pessoa tinha morrido mordida por um determinado animal. No peito havia uma alma perdida. Aí, sobre a sensação, eles também transmitem sensação. Essa pessoa tinha falecido num acidente de carro e tinha afundado o peito dela. E aí ela entrou no campo Hum. energético da pessoa e ela tinha levado a sensação de dor e ela transmitia para a paciente. E, e a da cabeça tinham dois espíritos, duas almas perdidas, que tinham lesionado a cabeça durante a morte e levaram a sensação de dor. Todo mundo para a luz, as dores que a pessoa já tinha mais de 20 anos simplesmente desapareceram. Cessaram. Uhum. Parece um ato de mágica. Uma pessoa que chega no teu consultório e fala, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 30 e poucos anos, 40 anos com dores psicossomáticas, e você realiza uma abordagem, às vezes, numa única. Essa pessoa, por exemplo, as dores, as 3 dores, nós resolvemos em 2 sessões. Você sabe, eu acho que eu já comentei até numa live aqui um dia desses, não me lembro, não tenho certeza, mas eu estava assistindo uma entrevista da Marta Mendes, de São Paulo, e ela trabalha com aquela máquina Kirlian, Ah, sim. fotografia Caminhar Kirlian, perdendo. eletrobiografia, se eu não me engano, é o nome atual, né? Que na Isso, realidade isso. foi descoberto por um padre, eu não sabia disso. Originalmente foi É, descoberto por um padre esse sistema. E, bom, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar é que ela, na leitura das fotos, né, das imagens, normalmente da hora do dedo, ela consegue visualizar dor física, coisas assim. E ela foi fazer isso com um cliente dela que tinha fibromialgia, e foi muito interessante, porque na fotografia dela, ela reclamando de dor, a pessoa, não me lembro se é homem ou mulher, mas reclamando de dor, né, da fibromialgia, e na foto não aparece a energia da dor na foto. Olha que interessante. a energia da dor não apareceu na foto.
Sim, se for uma é alma, uma dor que se se for uma, reflete no físico, mas não tem causa física. porque Entende o que eu quero dizer? se for uma alma perdida, ela vai aparecer na foto na Kirlian, viu? Na Eu não estou Kirliangrafia. garantindo que seja uma alma perdida, né? Mas pode ser uma coisa bem emocional, né? E não, né? Provavelmente emocional nesse Também caso. é um dos Provavelmente. dois, né? É. Com certeza, um dos O, dois. o doutor Mas interessante, né? Não aparecer. sim, o doutor José Luiz Cabuli, neste livro aqui que eu apresentei, na Argentino. pesquisa dele, ele fez uma parceria com um outro pesquisador, alguma coisa Torres, se não me engano é espanhol. E eles fizeram um trabalho de pesquisa com a kirliangrafia. É bio, eu não vou lembrar o nome que usam agora. Bioeletrografia, eu acho que é. Eu acho que é isso. Bioeletrografia. Isso. É. É. Então ele Ela fez vai me dar uma entrevista em breve. para pesquisa deste livro, ele fez uma pesquisa com um terapeuta que pesquisava com esta câmera e Uhum. constatou no campo energético das pessoas a energia das almas. E Acredito. depois que o terapeuta fez a abordagem terapêutica, desapareceu a energia. Por quê? Foi convencido, Você faz o antes e o conduzido, depois, né? É perfeito. conduzido à luz e estava resolvido o problema. Ou seja, então Uhum. assim, a gente tem hoje instrumentos para a gente Muita diagnosticar coisa. e depois tirar a foto do depois para apresentar que foi resolvido. Não é só o sintoma que desaparece. Sim. Também você tem equipamentos para fazer isso hoje. Na verdade, é a NASA que aperfeiçoou essa câmera, viu, Sandra? A NASA fez um aperfeiçoamento nessa câmera. Parece que sim. Ela É, está muito mais capaz agora. é. Há uma outra questão importante também. Ah, pode provocar doenças físicas. Uma alma perdida em nosso campo pode provocar doenças físicas. Já tive alguns casos assim. Eu já tive um caso, por exemplo, muito interessante, que a pessoa estava há alguns meses de fazer a cirurgia de um problema ósseo, na articulação, e, e a cirurgia era para 6, 7 meses depois. Quando foi fazer os exames novamente para fazer a cirurgia, não precisava mais fazer, porque o corpo se regenerou. E o que é que havia no campo energético dessa pessoa, naquele local, e que provocou o adoecimento da articulação, da estrutura óssea? Exatamente uma alma perdida. Aí as pessoas vão fazer uma pergunta para a gente. Aí eu preciso falar algo aqui que para biólogos, para médicos, biomédicos e outros profissionais da biologia, eles vão falar assim, ó, isso é uma loucura desse cara, mas é um fenômeno que nós descobrimos em nossas pesquisas. Pena que eles não querem sentar conosco para a gente dialogar e fazer pesquisa em Sim. conjunto para ver essa realidade. Seria tão útil para todo mundo, né? Mas, com certeza, é a chamada saúde integrativa. Nós não somos só biológico, social, psíquico, é muito mais do que isso. Por trás disso aqui há uma alma, e que é a causa, inclusive. É a causa mais importante. E aí a pessoa foi fazer os exames para fazer a cirurgia, tudo certo, não tinha mais o problema. Só que uma coisa que eu venho observando, que aí a gente tem que compreender como é que funciona isso. Para afetar o físico, e quanto mais densa a parte, vamos pensar a parte óssea. A parte óssea, pelo que eu observei, é coisa de 12, 15 a 20 anos. A energia da alma tem que estar ali. Numa parte que não seja tão densa do corpo, de Sim. 8, 10 a 12 anos, já tem uma interferência na parte física bastante acentuada. Um exemplo que é bastante interessante e muito recorrente dentro da maneira que eu faço a abordagem terapêutica. Mulheres que têm problema no aparelho reprodutor. Já recebi muitos casos assim. Algumas chegam tardiamente, já retiraram o aparelho reprodutor, já chegou ao ponto de um câncer, enfim, cistos e uma série de questões. Mas, mesmo retirando o aparelho reprodutor, a dor continuava. Aí Olha, a gente vai fazer a abordagem terapêutica, a gente descobre que quem está lá, eles chamam de e dor ali fantasma, né?
E quem está lá e há muito tempo é o filho daquela mãe que ela teve um aborto, às vezes esse aborto é espontâneo, e às vezes esse aborto, além de ser espontâneo, a mãe nunca teve consciência. Sabe aquele... muitas mulheres convivem com isso, de repente, num dado momento ela não sabia que estava grávida, era um início de gravidez, e de repente deu um sangramento. E para a mãe passou como um mero sangramento. E na verdade ela acabou tendo um aborto. Então, seja o aborto provocado, mas seja o aborto espontâneo também. A alma da criança ela fica em estado de perturbação também, ela acaba ficando no ventre da mãe. E ficando ali, ela vai alterar o campo energético. Eu ia falar antes e acabei pulando, né? Eu estava falando, chamando a atenção dos biólogos e médicos. O nosso corpo biológico, quem traz o molde energético, e sem isto não haveria. Nós temos a herança genética do pai, da mãe, mas Sim. a coisa mais fundamental é o campo energético que a alma forma, que é o molde para o nosso corpo biológico. Qual é a lógica de uma alma perdida que entra no nosso campo e a gente adoece? É porque eu tenho, vamos pensar esse braço aqui. Entrou uma alma aqui. Se não entrar nenhuma alma, o meu braço, tudo bem. A não ser que eu faça alguma atividade que provoque algum ferimento. Mas vamos pensar que eu tenho uma vida que não provoquei nenhum acidente neste braço. E, de repente, ele adoece. Nas circunstâncias de serem almas perdidas, o que ocorre é o seguinte: o meu campo energético, ele está mantendo a organização biológica dessa região e de qualquer parte do meu corpo. Se entrar uma outra energia, um outro campo, desarmoniza o meu campo energético na região em que a alma perdida está. E no longo prazo vai adoecer. Sim. Então essa é uma Nara coisa... está perguntando. Desculpe. A Nara está perguntando. Essa alma perdida, depois de ir para a luz, ela pode retornar e ficar novamente com a pessoa? A alma perdida que for para a luz, jamais ela voltará Retorna. e entrará no campo energético da pessoa. Eu vou explicar por quê. Porque lá ela vai retomar toda a sua consciência de luz. Nós somos muito mais do que as crenças que nós adquirimos em um corpo físico aqui na Terra. Nós temos bagagem de Sim. muitas vidas. Há uma sabedoria muito grande. E nós, voltando para a luz, nós recuperamos essa sabedoria e nos reequilibramos. Se voltarmos depois, nós teremos toda a sabedoria, toda a capacidade para ajudar aquele ser querido sem entrar no campo energético dele. Porque aí a gente vai saber que se entrarmos, nós prejudicamos eles. Então, essa sabedoria você retoma voltando para a luz. Então, não há esse risco de ir para a luz e voltar. Correto. Porque você volta com um estado de consciência que não se compara com o estado de consciência de quem morreu e ficou na Terra. Porque você vai ser atendido, né? Você vai ser curado, você vai passar por treinamento, por curso, por orientação, né? Não é só ir para a luz e ficar lá perdido na luz. Vai acontecer todo um processo, né, de encaminhamento dessa consciência. Uma das primeiras coisas que acontece, eles passam a gente por um local de cura energética, para reequilibrar todo o campo energético. Porque a nossa mente, o nosso corpo físico, danifica o campo energético da alma. Então, a primeira medida tomada, normalmente é esta. Leva num ambiente onde se faz a cura energética. Depois disso, vai para a entrevista com o nosso professor espiritual. Depois vai para uma entrevista com o Conselho de Sábios. E depois nós retornamos para o nosso ambiente de pertencimento na luz. Além de uma série de outras atividades que nós já tratamos na nossa entrevista passada. E aí nós retomamos toda a nossa consciência disso. Precisamos tomar cuidado agora, que já são quase 6 horas, começa a complicar a internet, tá? Muita gente começa com lives e... Então, a gente precisa cuidar, porque a gente pode cair a qualquer momento daqui para frente, tá? Sandra, só para a gente finalizar aqui essa temática, e aí é para pacientes, mas é principalmente para colegas nossos de profissão que talvez não tenham esse conhecimento e queiram aprender sobre.
não é só limpar o campo energético do nosso paciente em relação às possíveis almas perdidas que lá estejam. Nós temos que ir à causa que levou ele a atrair estas almas perdidas. Aí entra nos conflitos dessa vida, aí entra nos traumas da fase intrauterina desta vida ou de qualquer outro momento passado, que a gente tem que ir na causa do problema, senão o tratamento não fica completo. Ah, não, é completa, mas reincide, né? As coisas retornam. A ideia é falar, não foi bom. Não é que não foi bom, se a pessoa não tiver uma aprendizagem e não mudar, né, a causa do que trouxe todas essas consequências, a tendência é reincidir, não com a mesma consciência, talvez, provavelmente não, mas com outra, né? Ou com outras. Vamos Então, usar tem que apenas haver um uma exemplo. aprendizagem, né, para poder modificar a conduta, né, a forma de pensar, o que está fazendo, que está abrindo o campo para isso, né, para essas consciências agregarem ali, né, no seu campo. Vamos ilustrar essa fala, desculpa. Vamos ilustrar essa fala, Sandra. Vamos pensar o seguinte. Numa vida passada, eu morri muito cedo e deixei vários filhos pequenininhos para a mãe cuidar. E aí, como eu não tive como processar neste corpo físico aquela experiência, porque foi uma morte repentina, enfim, e de repente me vejo fora do corpo físico, eu não consegui processar, então eu construo um trauma. E nesse trauma, eu tenho um sentimento de culpa terrível, que eu não sei de onde veio. E eu vivo essa vida inteira com padrão de culpa. Aí, quantas pessoas que faleceram e que também estão num padrão de culpa aqui retidas na Terra? Eu sou um campo com uma sintonia para todas estas possíveis almas que passarem perto de mim, também em sentimento de culpa. Um atrai o outro. Então, assim, se eu não for, além de conduzir esta alma perdida que estava no meu campo, por exemplo, para a luz, que estava sentindo culpa e foi atraída por isso, eu tenho que levar você lá na experiência traumática passada, revivê-la e auxiliar você terapeuticamente para a gente desfazer, para a gente ajudar você a processar, ajudar você a processar, né, tudo o que aconteceu lá para resolver o trauma. Porque senão você vai continuar com o mesmo padrão de culpa e outras almas perdidas com padrão de culpa também. É isso que eu quis dizer. Obrigada, é isso mesmo. Perfeito. Agora acho que clareou bem. Uhum. E de novo, acho que você vai ter que voltar uma terceira vez. A gente desenvolvendo mais essas ideias, né? Porque é um campo que quase ninguém fala, né? Todo mundo tem medo de falar sobre isso, todo mundo se sente... Eu trato a nossa área... carência de informação nesse departamento. Sandra, eu trato a nossa área sem colocar apelido em nada, eu digo dessa forma. Ah, sim. Alguns terapeutas têm, com todo respeito a estes colegas, têm medo de tratar de forma tão aberta e assustar as pessoas. Não, gente. Nós precisamos conscientizar as pessoas de que o que afeta elas aqui não é só questões do corpo físico, alguma parte da neuroquímica que altera no cérebro. É muito mais do que isso. Ou questões sociais, enfim. É muito mais do que isso. Há outros fenômenos que outras áreas da sanidade não contemplam. E a nossa área estuda isso. E contempla com este conhecimento e com esta abordagem terapêutica, resolvendo o que outras áreas não resolvem. Então, assim, eu sou o defensor da saúde complementar, né? Então, põe o telefone aí depois, tem pessoas perguntando se você atende online. E nós temos gente aqui de Curitiba, temos gente de São Paulo, gente do interior de São Paulo. Você sabe que eu não sei o número do meu telefone, do telefone do consultório, do celular da minha esposa e nem do fixo aqui de casa. Será que tem alguma consciência aí junto com você te atrapalhando? Não. Não é que eu estudo tanto, e eu tenho muito mais como prioridade o aprendizado da minha área,
E eu não me Tô ocupo com brincando com decorar você. telefone, esse tipo de coisa. Eu sou uma Eu, às precariedade vezes, nisso. conecto também, você acha que não? Meus neurônios estão focados em outras coisas. Eu Eu, entendo eu, eu sou, perfeitamente. eu Depois, sou um se indivíduo alguém que não está... precisar, fala comigo aí que eu passo, tá? Não, mas pô, Uhum. olha, mas pode acessar minha página no Face, é Isso, ótimo. Edinaldo Barros Terapeuta. É só digitar lá, Edinaldo com Edinaldo DI, né? Edi, DI, não é DI. de mudo, né? Não, DI. Edinaldo Barros Terapeuta, porque na minha página no Face tem o telefone do consultório. Ótimo, aí, ó. Eu vou ter que, Maravilha. viu? Eu vou ter que contar um Estou terapeuta, pedindo mais uma ou duas lives com você aí, ó. Tá vendo? fico à disposição. Olha, a gente pode tratar, por exemplo, que também está relacionado a este assunto, mas sobre aquela parte da alma que fica perdida na Terra. Eu comentei numa certa altura, né? Nossa alma sempre, Começamos a gravar. uma parte fica na Começamos a gravar. luz, né? Está aqui Tentando nesse ligação aí animando, para você. uma parte está animando esse corpo físico e uma parte, às vezes está na Terra, ainda envolvida em traumas e não foi para a luz, que é esse aqui, ó, atrapamento e recuperação del alma. Ou seria, atrapamento eu posso traduzir como aprisionamento, a alma ficar presa aqui, né? E Sim. recuperação da alma. Esse é um tema interessante que talvez numa próxima oportunidade a gente possa tratá-lo. Vamos marcar, vamos agendar, sim, porque o pessoal gosta desses temas. Eu escolhi você para falar deles, então vamos desenvolvendo, E eu né? Tá fico à aí o disposição. convite, E eu né? fico à Não sei se você disposição. quer fechar com alguma ideia, algum conceito aí, alguma coisa. Não, eu só tenho a agradecer às pessoas que estão aí nos acompanhando, outras que já tiveram compromissos e tiveram que sair também. Agradecer Ah, sim, muito tem gente que se limita, né? isso, Entra, chega paciente. agradecer muito É, você pelo carinho do convite e dizer que eu estou aqui à disposição. Quando ótimo, você Edinaldo. me Muito solicitar, obrigada, adorei. estarei Ah, presente. desculpe se atropelei você aí, às vezes dá um gapzinho, a gente fala meio junto, mas me desculpe. Não, isso Hum. é normal nessa dinâmica, né? É É normal. assim, sim, sim, sim. Então, a Né? minha Mas gratidão, muito obrigada. E depois você amor, dá uma lida lá na live. Se a gente perdeu alguma pergunta, por gentileza, responda, tá? É, aham, eu ok. também vou dar uma relida. Que às vezes eles fazem no meio, passa tudo muito rápido, a gente não dá conta de. E aqui os controles para desligar, para tarará, tá, é muito perto de onde passa as letrinhas. Eu tenho que ler com muito cuidado onde eu vou tocar, senão eu desligo a live, entendeu? Ah, Então, sim. esse ir para frente, para trás, para mim é meio delicado. Aqui que eu corro o risco de derrubar tudo, eu, o E dedinho, sabe? muito amor, muita paz e muita luz a todo mundo. A todos. Gente, muito obrigada. Lembrando que nós temos live na quinta-feira, também com a segunda do Ivo Irã, né? Ele foi da sua turma, né? O Ivo, Ivo? sim, meu amigo. Então, se formou com você. Utilização da radiestesia no processo terapêutico. Muito interessante. Eu fiz esse curso com ele e recomendo, muito importante, né? E daí no dia 29, terça-feira, nós teremos o Wagner Pascoal Dante falando sobre os campos mórficos. Interessante, muito interessante para quem gosta das constelações, né? Mas o campo mórfico abrange mais coisas do que só a constelação também, né? Ele é muito rico. Fica aí o Falando convite para nisso, você também, Edinaldo. qual o nome do... É o Sheldrake, né? Rupert É, Sheldrake, de aula de inglês. é, Uhum. o Sheldrake, ele descobriu que o doutor... deixa eu lembrar aqui, nós comentamos sobre ele na live passada, Guimarães Andrade. Ah, sim, Hernani. Uhum. É, Doutor Hernani. ele descobriu que o doutor Hernani tinha descoberto antes dele isso, o Sheldrake. Sim, Então, foi um sim. brasileiro que descobriu antes. Mas o Sheldrake, ele teve a nobreza de pedir desculpas ao Hernani por ele ter apresentado como se fosse descoberta dele.
Ele teve essa Mas nobreza. é a história do campo, né? Os dois acessaram o campo, pegaram essa informação, um na Inglaterra e um no Brasil. Não é que ninguém Exatamente. plagiou ninguém, que ninguém nem Não, sabia não. que o outro estava fazendo isso, né? É o, É a qua- história é do o, campo. é o caso de Darwin e de Wallace. Os dois Isso, chegaram ao mesmo resultado ao mesmo tempo. Aí o exatamente. Wallace, Tem muito e é caso. interessante que e eles se comunicavam por cartas, o Wallace com o Darwin. Aí, quando ele recebeu uma carta descrevendo tudo que o Darwin tinha descoberto, aí ele percebeu que era a mesma descoberta dele. E aí por ética, ele já ia publicar o livro dele. Ele se retirou, deixou o Darwin publicar, para só posteriormente ele vir publicar os conhecimentos dele. Ele não quis criar esse Ética, conflito né? por É ética. bom e a Vê a gente nobreza, gosta. vê a nobreza dessas almas, né? É, porque hoje, natural, que com o advento da internet, as coisas, né, perderam essa coisa de espacial, né? Tempo, Sim, de localização. Hoje está tudo na rede, então é diferente. Mas naquela época que essas descobertas foram feitas, não tinha, né? era por carta e Ninguém. levava meses para chegar a carta ainda, né? Nossa, meses. Eu lembro quando meu avô faleceu, levou 4 dias para chegar um telegrama no interior do Paraná. Minha mãe nem teve o que fazer, nem pôde se despedir pessoalmente, né? Ela ir para um culto, né? Do meu avô, porque demorou muito para chegar naquele tempo, era tudo bem mais, né? Então, veja, Sim, são situações, né? E o é campo verdade. está aí, né? O campo está aí para todos acessarem. Hum? Com certeza. Então, vai ser bem Gratidão. interessante também. Ele está pesquisando já há um bom tempo, vai ser bem, bem interessante também. Agradeço a todos que estiveram presentes com a gente, agradeço a todos que tiveram paciência com o início hoje, que foi também complicado, só melhorou depois que eu reiniciei meu celular, porque eu já estava ficando desesperada, não sabia mais o que fazer. Na, Daí, na, ai, na, vou na, tentar reiniciar o celular, porque a internet estava boa, não estava entendendo o que estava. assumiremos o compromisso de, na próxima vida, nós nos formarmos primeiro em técnicos de informática. Ai, por favor, hein? Nossa, por favor. Para não apanhar tanto, né? Muito Obrigado, obrigada, Sérgio. Edinaldo. Obrigado a todos. Gratidão. Até depois. Boa noite.